Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Vou dar um tempinho aqui pro povo começar a entrar. Vou conectar aqui no Face também. Boa noite, gente do Face. Boa noite, boa noite. Deixa eu mandar meus aviõezinhos aqui, que eu já comecei. Vamos lá. Aqui os meus aviõezinhos pra galera ser notificada que a gente já tá começando. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu apertar aqui. Galera do Face que tá conectada aqui, logo em seguida essa live já vai cair, então vocês podem ir direto pro meu Instagram, porque ela vai continuar lá, tá? Eu vou começar a focar lá no Instagram, porque fica mais tranquilo de eu gerenciar. Então, daqui a alguns minutinhos eu já vou encerrar aqui. Você pode ir lá pro Instagram, o link do meu Instagram tá na bio, @daniela.k.borba. E o pessoal aqui já tá entrando no Insta, pessoal aqui de Porto Alegre, da Bahia, sejam todos muito bem-vindos. Coloquem aí os aviõezinhos, os coraçõezinhos, para mais pessoas serem notificadas que a gente tá começando. E primeiro, antes da gente começar de fato, né, eu tô muito feliz de estar aqui, tô com uma alegria imensa de estar aqui, fazendo essa semana para vocês, essa semana do despertar. Eu acho que eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, eu me programei o final de semana inteiro, né, estruturei tudo que a gente vai conversar durante essa semana. Vai ser uma entrega muito grande mesmo. E hoje eu preparei algo muito sensacional, muito incrível, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês, que eu trouxe uma história, tá? Oi, gente! Oi, Luísa! Oi, Bárbara! Oi, Cris! Oi, Tati! Tudo bem? Tô cuidando aqui o Face, cuidando do Insta, então daqui a pouco corre lá pro Insta que eu vou desligar aqui no Face, tá bom? Então, hoje vai ser uma história incrível que eu vou trazer pra vocês, uma história que vai mexer bastante com vocês, porque mexeu muito comigo, então eu acredito que também vai mexer muito com vocês, porque foi realmente o pontapé inicial que fez com que eu começasse o meu despertar. Então, qual é a ideia, né? Qual é a intenção dessa semana? A intenção dessa semana é que você também possa despertar para algumas coisas que estão adormecidas dentro de vocês, despertar para sua vida mesmo, tá? Oi, Calara, tudo bem? Então é essa a ideia dessa semana. Então cada dia dessa semana vai ser um conteúdo novo, um conteúdo diferente, para que a gente possa de fato começar a despertar para nossa vida, tá? Eu não vou falar muito, senão eu vou entregar tudo que a gente vai conversar durante essa semana, mas eu só posso dizer que vale muito a pena, tá? E eu vou começar então a nossa história de hoje. Maria, tudo bem, Maria? Agora você também, muito obrigada. Vou começar a nossa história de hoje. Provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido um pouquinho sobre ela, é uma história bem conhecida. Eu ouvi essa história quando eu fiz um intensivão da Adriana Santana, tá? Que ela trouxe, ela fez uma semana de intensivão, assim como eu vou fazer com vocês também, né? E através dessa parábola, enfim, que ela trouxe, eu comecei a despertar muitas coisas, tá? Como é que conta nessa parábola, tá? Vou começar a nossa história. O que traz essa parábola? Então, um homem, ele estava na frente de vários barcos, de vários navios, e ele começou a andar de um lado para o outro, muito nervoso, muito triste, muito angustiado, e ele andava de um lado para o outro, voltava, andava de um lado para o outro, voltava, e as pessoas que estavam vendo, né, não entendiam por que ele estava tão nervoso, né? E tinha um senhor que estava ali observando, enfim, e chegou e perguntou para ele, mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com você? E aí esse homem, ele começa a chorar. E ele conta para esse senhor que foi lá perguntar que ele havia perdido o seu barco na tempestade do dia anterior e que o barco era o sustento da família dele, né? O barco era a forma de ganho, do ganha-pão deles. Então ele tinha que pescar para poder trazer o sustento não só do alimento, que era o peixe, mas também da questão do próprio dinheiro, né? E ele chorou muito com esse senhor. E esse senhor, ele ficou muito compadecido dessa situação, que ele falou assim, vem comigo, né? E aí o homem foi com esse senhor
E esse senhor chegou na frente de um barco bem antigo, assim, e falou, ó, esse barco é pra você, esse barco é seu. E aí o homem, como assim esse barco é meu, né? Não conheço o dono desse barco, eu não posso pegar um barco e sair por aí andando. Ele, não, esse barco é meu antigo barco, eu acabei de adquirir um novo e eu quero te dar este barco. Então este barco é seu. E aí o homem ficou muito feliz porque realmente o sustento da família dele dependia daquele meio de transporte. E ele simplesmente pegou aquele barco e se lançou ao mar porque aquela noite era a grande noite de pesca. Então, galera do Face, corre aqui pro Insta que eu vou continuar a história lá, tá bom? Um beijo pra vocês e galera do Insta, vamos lá. O que aconteceu então? Ele pegou esse barco e se foi pro mar, tá? E aí começou a passar algum tempo, ele começou a perceber que alguns outros barcos estavam passando por ele, iam mais rápido. Ele acelerava, mas ele tinha aquela sensação de que ele não saía do lugar, de que ele ficava andando em círculo. E aí ele começou a ficar desesperado novamente, né? Ele começou a chorar, ele começou a orar, ele começou a dizer por que estava tudo de ruim acontecendo na vida dele, né? Porque primeiro ele perde o barco, e aí depois ele chora, se desespera, aí ele ganha um barco e o barco não funciona, né? O barco não tá levando ele para onde ele quer ir. E aí ele começou a chorar muito desesperado, porque os barcos que estavam passando à frente dele iam chegar primeiro no local da pesca, e ele ia acabar ficando sem peixe para levar para casa, para o sustento da família. E ele começa a chorar tanto, mas tanto, que do alto ele ouve uma voz, e a voz fala pra ele o seguinte: se você quer que eu conte o que essa voz falou pra ele, bota coraçãozinho aí, bota aviãozinho. Vou até tomar aqui um gole do meu chá. O que essa voz falou pra esse homem, gente? Essa voz falou, eu vou até ler, tá? Porque eu anotei, porque acho que a frase vai impactar, né? Vai haver tanto peixe, mas tanto peixe que você não precisa se preocupar com isso. Sua única razão, o seu único gasto de energia deve estar no seu barco e não no peixe. E aí a voz sumiu, né? Do nada a voz sumiu, ele ouviu essa voz, a voz trouxe isso pra ele e a voz sumiu. E ele ficou meio sem entender, ficou meio confuso. Ele, mas como assim eu não posso prestar atenção no meu resultado, né? Eu quero atingir esse resultado, eu quero abastecer a minha família, eu quero dar sustento pra minha família. Mas ele decidiu ouvir a voz, ele falou, bom, já tô aqui no meio do mar, né? Meu barco não está funcionando, os outros barcos estão todos chegando lá na frente. Eu vou ouvir essa voz, né? Vou dar uma chance pra essa voz. E aí ele realmente começou a olhar pro barco, porque ele não tinha ainda olhado para aquele barco. E ele começou a perceber muita sujeira, ele começou a perceber um monte de caixa empilhada que não fazia sentido estar naquele barco. Ele começou a perceber que tanto as velas quanto os lemes precisavam de pequenos reparos, de pequenos ajustes. E aí ele começou a fazer isso, né? Ele começou a fazer uma limpeza, ele pegou uns panos lá, uns baldes, começou a limpar. Ele começou a jogar aquelas caixas pro mar, porque aquelas caixas não faziam sentido estar naquele barco. Ele começou a fazer o reparo no leme, o reparo nas velas. E sem ele perceber, aquilo que ele começou a jogar fora, né? Que ele começou a largar pro mar, aquilo que ele começou a consertar, aquilo que ele começou a limpar, começou a deixar o barco mais rápido. E aí o barco começou a, de fato, andar, a percorrer o caminho que ele precisava, que era chegar no destino da pesca, tá? Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque essa história aconteceu, né? Ela aconteceu de fato, ela aconteceu comigo. Porém, óbvio, quem me conhece sabe que eu não estava num barco, né? Não sei nem como é que se fala pilotar, navegar, enfim, um barco. Eu estava, na verdade, no comando da minha própria vida, ou na falta de comando da minha própria vida. E talvez isso aconteça contigo também, né? Talvez você também se sinta como este barco que anda e não sai do lugar, que parece que tá rodando em círculos, que todo mundo passa por você, todo mundo é mais rápido, todo mundo é melhor. A gente às vezes fica tão focado, mas tão focado no resultado, na recompensa que a gente vai ter com alguma coisa, que a gente esquece de cuidar do processo, né? E o que é o processo dentro desse despertar, tá? Por que eu trouxe este nome, né? Porque quando a gente se desperta, quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos,
as coisas começam a fazer sentido, né? Então a gente começa a perceber que o barco não está andando porque está sujo, que o barco não está andando porque tem muita tralha, né? Então a gente começa a fazer algumas conexões. Então assim como o barco, ele tava tão carregado, a gente fica tão carregado, né? E o que são essas tralhas que a gente carrega, tá? Eu acho que é importante a gente trazer esse paradoxo, tá? Quais são as tralhas que a gente carrega? A gente coloca nas nossas costas muita culpa, a gente coloca nas nossas costas muito ressentimento, a gente coloca nas nossas costas muitas mágoas, pessoas que nos feriram, situações que nos feriram, não nos sentirmos amados em alguma determinada vivência que a gente teve, e a gente começa a carregar isso. E o que vai acontecer com o nosso barco, né? Pensa que o barco é seu corpo. Você coloca tanto peso, é tanta mágoa, é tanto ressentimento, é tanta culpa, é tanto e se eu tivesse feito diferente, que você começa a se curvar e daqui a pouco você tá rodando em círculos porque você não consegue olhar para onde você tem que ir, você não consegue enxergar o seu caminho, né? E eu preciso te dizer uma coisa hoje que talvez te choque, tá? O barco é a sua vida. E se você tem esse mesmo sentimento que eu tive, de ficar rodando em círculo, de me sentir atracada, né, de não conseguir sair do lugar, eu preciso te dizer que isso acaba hoje. Ou hoje é o início do fim desse seu travamento, né, dessa sua inércia, desse seu rodar em círculos de fazer e não se sentir progredindo, não se sentir andando, não se sentir produzindo, não se sentir próspero. Por que isso é o início, tá? Porque essa semana que eu preparei pra vocês é uma semana com muito conteúdo, com muita entrega. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar todo o processo que eu passei pra me despertar. Eu vou estar te trazendo todas as ferramentas que eu me agarrei, tudo que eu pude fazer para que eu pudesse despertar pra minha caminhada, pra todo o meu processo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei de forma de muita entrega, com muito amor e de forma gratuita, que é o melhor de tudo, né? Você só precisa sentar na frente do seu celular, na frente do seu computador e assistir. Mas, para isso, eu preciso fazer uma pergunta e eu gostaria muito que vocês respondessem aqui no chat para mim, tá? A pergunta é o seguinte: eu vou me comprometer, eu já estou comprometida 100% em fazer dessa semana a semana mais linda, a semana mais de vários insights, de vários destravamentos, de vários desbloqueios da sua vida. Mas a pergunta que eu quero fazer é se você está 100% comprometido. E não é um comprometimento comigo, não é um comprometimento de dizer, nossa, eu preciso lá assistir a Dani. Não, é um comprometimento com você, com o seu despertar, com o seu desbloqueio. Então escreve aqui pra mim quem é que tá 100% comprometido com o seu desbloqueio, com o seu progresso, com os seus resultados, em se tornar uma pessoa melhor, em buscar uma nova versão, uma versão muito melhor de si mesmo. Escreve aqui pra mim quem tá comprometido, que eu até vou tomar mais um gole aqui do meu chá. Oi, Cassi, tá comprometido? Que maravilha! Que bom, eu tô muito feliz realmente de poder compartilhar isso com vocês. A Ana também, olha aí, ó, mais gente, a Bárbara também, a Tati tá dentro, a Everton também, que legal, tô ficando feliz, hein, bastante gente aqui se comprometendo, muito bem. Já que você, a Aline, a Cris, óbvio que sim, né, Luísa, da série, a primeira fatia do bolo, cuidar da gente em primeiro lugar, exatamente. Aqui a Gi também, a outra Bárbara, né, a Bárbara lá de Pelotas, a Flávia, a Raine, que maravilha. Então eu tenho só um pedido pra vocês, tá? Quando encerrar a nossa live, hoje a live vai ser curta, porque eu queria trazer pra vocês a ideia do que é essa semana, do que a gente vai trabalhar essa semana, tá? Eu queria começar justamente fazendo esse paradoxo do barco. Então eu vou pedir uma coisa só pra vocês, só o minha, tá? O que é essa coisa? A gente vai ter aqui no Instagram lives todos os dias da semana até domingo. Eu estou comprometida em trazer até domingo um assunto diferente que fez eu despertar, que fez eu acordar, que fez eu crescer e enxergar todo o meu potencial e me tornar uma pessoa melhor.
Tô comprometida em trazer todos os dias um conteúdo novo pra você. E eu só vou te pedir uma única coisa. Aqui o conteúdo, ele vai ser gratuito, ele vai ser de muita entrega, de muito amor. E vocês podem me pagar de um único jeito, que é se inscrevendo lá no meu canal do Telegram. Depois vocês podem acessar quando acabar a live aqui no link da bio. Porque lá no Telegram, toda vez que encerrar a live aqui, eu vou jogar uma tarefa prática para quem tiver lá no Telegram fazer conforme o assunto que eu trouxe aqui na live, tá? Todos os dias no mesmo horário, tá? Todos os dias às 18h59. A gente vai começar aqui e depois eu vou jogar uma tarefa que vai ajudar vocês a colocar em prática o que foi falado na live do dia, tá? Então assim que encerrar aqui, corre lá pro meu Telegram que vai ter as tarefas práticas lá, tá? Mas voltando aqui pro nosso barco, né, pra nossa vida, eu gostaria de fazer um outro paralelo, né? Você deve estar pensando assim agora, tá, Dani, beleza, eu já entendi que o barco é a minha vida, eu já entendi que eu carrego muita coisa, muita mágoa, muito ressentimento, muita frustração, muita culpa, mas como que eu faço pra largar isso, né? Como que eu faço pra me desprender disso? E assim como o homem do barco, a gente tem que fazer uma reflexão. É muito difícil a gente abandonar o nosso sonho, o jeito de ser, as nossas características. É tão enraizado na gente, é tão costumeiro pra gente nós agirmos da mesma forma, que é muito difícil pro nosso cérebro entender que a gente precisa fazer uma mudança. Como é que aconteceu isso com o homem? Ele tava tão pensando no que os outros estavam fazendo, no que ele não estava ganhando, no que as coisas estavam acontecendo que estavam fugindo do controle dele, que ele deixou a única coisa que ele tinha controle de lado, que era cuidar dele mesmo, né? Alguém até falou, acho que foi a Lu que falou, né? A fatia do bolo, esses dias eu comentei. Pra quem que vai a primeira fatia do bolo? Tem que ser pra você, né? Porque você é a pessoa mais importante. Você, daqui a pouco os filhos crescem e vão embora. Daqui a pouco você se desentende e se separa. Daqui a pouco você lá, seus pais, né, que não estão mais aqui. Enfim, você se sente perdida, sozinha. Vai ficar só você com você mesmo. Então, se você não se autoconhecer, se você não olhar pra dentro, se você não se tratar com amor, com carinho, com respeito, ninguém vai fazer isso por você. Então, essa é a grande sacada do homem do barco. Quando ele olhou pra si, quando ele viu o que ele poderia fazer, quando ele entendeu que as habilidades estavam na mão dele e só dependiam dele, tudo à sua volta começou a prosperar. Mas ele teve sim que abrir mão de algumas coisas. Né? Ele teve que abrir mão daquelas caixas que estavam lá em cima, ele teve que abrir mão da sujeira, ele teve que abrir mão de focar lá na direção e consertar o leme, consertar a vela. Ele teve que deixar para trás algumas coisas que ele não queria focar, mas que estavam impedindo ele de chegar no grande resultado, que era na noite da pesca, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que o grande caminho, e essa semana vai ser cheinha disso, tá? O grande caminho é o autoconhecimento, é a gente olhar pra dentro, é a gente enxergar o que a gente quer, a nossa essência, e é a gente trazer isso com muito carinho, com muito cuidado. Eu recentemente passei por um processo muito grande de autoconhecimento, é dolorido, é sofrido. A gente, eu vi um post esses dias que casa muito bem com o que eu quero trazer aqui pra vocês. Por que veio a quarentena, né? Por que veio a questão do vírus? Porque as pessoas não querem se olhar, as pessoas não querem se enxergar, as pessoas não querem sofrer muito por um curto período de tempo para depois não ter que sofrer mais, né? Elas querem, a gente tem a tendência de vai sofrendo um pouquinho, aí chega lá no fim, deu, morri, né? Vivi e deu. A gente não olha e não trata as nossas coisas, né? A gente fica empurrando com a barriga, jogando para baixo do tapete. E o post falava exatamente isso. Que essa quarentena ela veio para fazer com que a gente se olhe, né? Para fazer com que a gente pare na frente do espelho e fale quem é você, né? O que você tá fazendo, qual é a sua essência, qual é a sua identidade, quem são as pessoas que estão à sua volta, elas estão te agregando, elas não estão te agregando, o que você tá carregando nas suas costas, o que você tá transmitindo para as pessoas. E a Manu que tava aqui também, não sei se a Manu ainda tá, mas ela trouxe um post hoje que é isso, gente. Se você quer mais alegria,
transmita mais alegria. Se você quer mais amor, transmita mais amor. Se você quer mais escuta, comece a escutar os outros. E aí entra um ponto que a gente vai falar durante a semana, tá? Dani, como que eu vou dar amor? Como que eu vou transmitir alegria? Como que eu vou transmitir prosperidade se nem eu sei se eu tenho tudo isso, né? Se nem eu sei como destravar isso dentro de mim para poder transmitir isso para as pessoas. E esse é o grande caminho, tá? Esse é o momento que a voz vem lá de cima e te fala, olha, para de focar lá no resultado e olha para dentro de você, olha o que você quer, a sua essência, que é isso que vai te deixar o mais próximo possível do seu resultado, da sua recompensa e daquilo que você quer devolver para o universo. Porque uma coisa que eu entendi neste processo de autoconhecimento é que as coisas não são para nós, as coisas são para servir quem está à nossa volta. E se você não consegue servir a si mesma, como que você vai servir ao próximo com tanto amor e cuidado que ele merece se você não traz isso para dentro de você? Então o despertar é justamente isso. A gente vai ter muita coisa prática, muita tarefa prática, muita reflexão, muito olhar para si, mas eu também vou trazer coisas bem pontuais para que você possa, a partir de hoje, começar a escrever um futuro diferente para vocês, para os seus filhos, para sua família, para as pessoas que cercam vocês, no seu trabalho, enfim, porque quando a gente começa a mudar, as pessoas à nossa volta começam a mudar junto com a gente, começam a evoluir junto com a gente traz muito essa questão da energia, né? Quanto mais energia positiva a gente emana, mais pessoas positivas vão estar se ligando junto com a gente. Então eu quero saber se está todo mundo comprometido, se está todo mundo feliz e animado para começar hoje o despertar para sua nova versão, uma versão melhor de si mesmo, porque a grande sacada da vida não é a competição com o outro, mas é a competição interna. É o quanto hoje eu fui melhor do que ontem em relação a mim mesma e não em relação a outras pessoas. É isso, gente, por hoje. Eu espero que vocês fiquem pensando aí no que vocês estão colocando dentro do barco de vocês, o quanto vocês estão segurando essas coisas e o quanto isso pode estar afundando a vida de vocês, tá? Corre lá pro Telegram, daqui a 10 minutos eu vou colocar a tarefa para vocês começarem a pensar nessas coisas que estão, essas tralhas emocionais que vocês estão apegados. E eu vou trazer uma tarefa bem pontual de como a gente identifica essas tralhas emocionais e como a gente faz para abrir mão delas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã às 18h59 e eu só digo uma coisa para vocês. Se preparem, porque deixa eu mostrar aqui. Não vou mostrar não, mas o conteúdo de amanhã está delícia para quem realmente quer uma vida diferente e uma vida mais próspera. Muito obrigada por vocês estarem aqui e agradeçam a si mesmo, parabenizem a si mesmo por vocês estarem hoje começando a mudança na vida de vocês. Um super beijo e espero vocês lá no Telegram.